Graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 28 e 29, amém? E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser oração e jejum. Diga comigo, oração, jejum. Diga comigo, casta. Amém. Igreja, tem situações nas nossas vidas que não é uma simples oração que vai mudar. Tem situações nas nossas vidas que não é uma simples atitude que vai transformar. Tem situações nas nossas vidas que nós precisamos entender o que é que está acontecendo para fazer algo maior, para fazer algo melhor. E para isso Jesus nos deixou muitas vezes escrito o que tem que fazer. Nós muitas vezes erramos por falta de conhecimento. E por quê? Porque não lemos. E quando lemos de qualquer jeito, sem se colocar no lugar. Por que Jesus era diferente? Todas as vezes que você lê de Jesus, Ele está no monte orando, sim ou não? A maioria das vezes que você lê de Jesus, Ele está de jejum, sim ou não? A maioria que você vê de Jesus, a maioria das vezes que você vê passagens onde envolve Jesus, Ele está fazendo algo pro Pai. E nós muitas vezes nos colocamos de qualquer jeito. E sabe por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo complicado. Nós estamos vivendo o final dos tempos. Nós estamos vivendo a frieza da igreja. Nós estamos vivendo o declínio da pregação. Nós estamos vivendo o declínio do evangelho, onde as pessoas já não têm mais pudor para entrar numa igreja de qualquer maneira. Onde no dia de ceia, tem pessoas que falam: não vou tomar ceia porque eu não estou bem. Ou seja, a desgraça que ele está vivendo é maior do que a ceia. O inferno que ele está vivendo é maior do que o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que foi entregue num madeiro. Sabe por que é isso? Porque nós estamos vivendo o declínio da igreja. Nós estamos vivendo a derrocada da igreja. Nós estamos vivendo um momento onde Jesus fala assim: não me alegro de vocês. Vocês dizem que são ricos e não sabem que são miseráveis, pobres, cegos e nus. E eu nem vou falar outra palavra, porque tem gente que acha que é palavrão, mas está escrito na palavra de Deus, na Bíblia. Nós estamos vivendo a pior parte da nossa história. Aí o que acontece? Castas, demônios poderosíssimos se apossam do nosso lar, se apossam da nossa casa, se apossam dos nossos filhos, se apossam do nosso trabalho, da nossa empresa. E nós não temos forças para buscar, porque não temos conhecimento, não sabemos como lidar. Vamos entender um pouquinho disso nesse texto. Eu acredito que nós não vamos sair dele hoje, nós vamos ficar só aqui. Versículo 14: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam. Sabe o que é disputa? Vamos usar alguns sinônimos. São situações contrárias, são brigas, contendas. Isso que quer dizer disputa. Ou seja, algumas pessoas estavam ali para brigar, para discutir com os discípulos. Então Jesus desceu do monte, ele estava em oração, ele estava lá no seu momento com o Pai. E a hora que ele chega diante daquela situação, daquela multidão, eles estão brigando. Eles estão discutindo entre si. Igreja, na minha vida e na sua vida não é diferente. Às vezes nós saímos para trabalhar de um jeito e voltamos, e na hora que chega em casa, aquela bagunça, aquela disputa, situações contrárias, situações que nos aprisionam de uma tal forma que a gente não consegue enxergar, que a gente não consegue entender. Aí o versículo 15: e logo toda a multidão vendo, e o que mais existe na hora da briga, irmãos? Espectadores, infelizes, que não ajudam em nada, mas quer saber de tudo.
O que mais existe na hora da confusão são pessoas que estão ali analisando os fatos. Não oram, não intercedem, não querem o bem, não dão um conselho que presta, mas o pior é que muitas vezes nós aceitamos. O pior é que muitas vezes nós sabemos a situação que nós estamos vivendo, mas em vez de procurar no lugar certo, em vez de procurar com pessoas certas, abrimos espaço nas nossas vidas para multidões, pessoas que estão lá vendo, ouvindo, palpitando, sem conhecimento nenhum, e permitimos que essas pessoas que não resolvem nada entrem nas nossas vidas, igreja. Versículo 16: e perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? Jesus fala assim: o que está acontecendo? Qual é a causa dessa discussão? Qual que é o problema que está acontecendo aqui? Qual que é a situação que está envolvendo vocês neste momento? Igreja, muitas vezes Jesus está perguntando para mim e para você: qual é a causa? O que é que está acontecendo? Qual é o problema? Em vez de nós nos colocarmos de joelho, como acho que foi pregado semana passada ou retrasada pela Simone, Mateus capítulo 6, buscarmos ao Pai em secreto, que tudo vem em secreto e responde também em secreto, não, saímos para as multidões, jogando pérolas aos ventos. Aí Jesus chega e fala: o que está acontecendo? Qual que é o problema? Aí, versículo 17, e um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho, ele tem um espírito mudo. Diga assim para mim: um espírito mudo. Espírito mudo. Nós não enxergamos a realidade das coisas, igreja, e eu vou mostrar para vocês. A gente acha que o que está nos atrapalhando, como nesse caso aqui, era o espírito mudo, mas muitas vezes tem muito mais, é casta. Muitas vezes tem muito mais coisas nos atrapalhando. Vamos ler? Versículo 27, deixa eu só confirmar, 25 na verdade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo era mudo? Era só mudo, igreja? Não. Era o quê? Surdo também. Ele era mudo e surdo. Mas o que o pai do menino falou? É mudo. Muitas vezes a situação na nossa casa está muito mais além do que nós estamos imaginando. Muitas vezes a situação da nossa família está muito pior do que nós estamos descrevendo. Mas o que acontece? Nós não olhamos com exatidão. Nós não temos a compreensão correta. O problema aqui para o pai é o filho dele que tem um espírito mudo, sim ou não? É isso? Todo mundo entendeu essa parte? O problema para o pai chega para Jesus e fala assim: o problema é meu filho, sim ou não? É isso? Ele tem um espírito mudo, ou seja, ele tem um demônio, e esse demônio quer destruir a vida dele. Vamos ler o versículo de baixo aí, o 18. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, ele espuma, arranja os dentes, vai secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. Eu vou explicar esse versículo 18 de uma forma simples. Eu tentei transferir o problema para os teus discípulos, o problema que está dentro da minha casa, com meu filho, mas eles não conseguiram resolver. Eu não consegui também, mas o problema é eles, que não conseguiram resolver o problema do meu filho. Transferir o problema, transferir a situação
mas eles não resolveram. Agora, igreja, o que eu quero que vocês se atentem nesse versículo 18 é: quando o apanha, ele despedaça-o, espuma, arranja os dentes, seca. Se você ler no livro de Lucas, a Bíblia fala que joga ele no fogo, joga ele na água, tenta matar ele de tudo quanto é maneira. Sabe por quê, igreja? João 10:10. O inimigo não vem senão para roubar, matar e destruir. Enquanto nós estamos achando que o negócio está pequeno, enquanto nós achamos que a situação está sob controle, enquanto nós estamos olhando as coisas da nossa visão limitada, e muitas vezes uma visão que a gente não quer enxergar os fatos verdadeiros, o inimigo está ali querendo matar. O inimigo está ali roubando tua prosperidade, roubando a tua felicidade, roubando a tua paz. Às vezes as pessoas não entendem o que é roubar, elas não conseguem catar o roubar e entender tudo que a palavra envolve. Está roubando o teu dinheiro, está roubando a tua alegria, está roubando a tua prosperidade, está roubando a tua paz, está roubando a tua família, está roubando a tua casa, a tua despensa, está fazendo você ser humilhado. E você está ali, é só um espírito mudo. Mas não era, era algo muito grave, era algo muito maior. Aí Jesus faz uma pergunta, no versículo de baixo, vamos continuar lendo, 19, e ele respondendo-lhes disse: ó geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Até quando vocês vão ter que depender de mim? Igreja, ele está virando para mim e para você com esse texto aqui, assim como ele falou para aquele pai. Até quando vocês vão depender que uma pessoa faça no teu lugar? É teu filho, é tua casa, é teu casamento, é tua empresa, é teu emprego, é tua saúde, é o teu corpo, é você quem manda. Mas sabe o que acontece, igreja? Nós vamos permitindo. É um simples diabetes. Hoje mesmo, ontem, eu não sei, eu estava conversando com uma pessoa, ontem, né, porque eu fui visitar um grande amigo meu, Sérgio Camacho, diretor da JS Amarela, ele está internado, com umas complicações, eu fui fazer uma visita para ele, e eu falei: Sérgio, eu estou passando por um momento de diabetes, eu vou falar que eu estou passando, porque esse diabetes, essa desgraça não é minha não, esse inferno não é meu não, eu estou passando, daqui a pouco Deus vai tirar, mas enquanto eu estiver passando, tem que tratar, enquanto eu estiver passando, tem que tomar remédio. Mas eu não aceito esse diabetes na minha vida não, eu não aceito essa situação não. É simples, é só um negocinho, que se manter controladinho, vive-se bem. Só que lá numa idade mais avançada, começa a cortar perna, começa a cortar, igual mortadela, cada dia arranca um pedaço. Falei: não aceito isso não, eu não aceito essa situação. Falei: Sérgio, eu estou passando por este momento, mas daqui a pouco vai sarar, já estou intercedendo. Agora, se daqui a pouco Jesus aparecer igual para Paulo lá, né, que nem foi pregado aqui, 2 Coríntios 12, e falar assim: esse espinho na carne foi eu que te dei, você se vira com ele aí, a minha graça te basta. Eu vou falar: Senhor, amém, por esse diabetes, né, mas até que ele não aparecer para mim e não falar isso, vou lutar com todas as forças, com todas as orações, vou lutar, não aceito. Aí Jesus está falando assim: cara, até quando eu tenho que fazer? Vocês têm autoridade, vocês têm condições. Eu sempre dou um exemplo para explicar isso para as pessoas. Se alguém invadir a minha casa lá agora, um MST da vida for lá e invadir minha casa, quem que tem autoridade para tirar essas pessoas de lá, igreja? A polícia tem? Tem, desde que eu dê autoridade, sim ou não? A casa é minha? E se eu falar: não tira, deixa eles aí, coitadinho desses coitados que invadem as propriedades privadas e que o governo defende, deixa eles aí. Agora, se eu falar: não quero, casa é minha, está aqui a escritura, quero que arranca, tem que tirar, tem que sair, porque eu sou dono.
Agora eu vou mandar outras pessoas irem lá? Não, eu sou proprietário, eu tenho que exercer o direito privado. Na tua casa é assim, na tua família é assim, no teu casamento é assim, na empresa onde você trabalha é assim, na empresa onde você é proprietário é assim. Mas a Bíblia fala assim: ó geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Jesus está falando: gente, daqui uns dias eu não vou estar mais aqui, e vocês vão ter que usar o meu nome com autoridade, e vocês vão ter que determinar. Só que tem casta de demônios que não é de qualquer jeito que você tira eles, não é de qualquer jeito que eles saem. Vocês vão precisar de consagração, vocês vão precisar de jejum. Mas vamos continuar, depois nós entramos nisso. O teu tempo de sofrimento, igreja, é você que determina. Quanto tempo o povo ficou lá no Egito preso lá? 434 anos, acredita-se. Algumas bíblias 430 anos. Eles demoraram para clamar, demoraram para pedir. Aí Deus libertou eles com uma forma poderosíssima, com 10 pragas, abrindo o mar, tantas coisas. Aí Deus fala: agora é só tomar posse da terra, agora é só vocês entrarem lá. Quantos creram que eles conseguiriam? 2. Da multidão de, acredite, mais de 1 milhão de pessoas, 2 pessoas creram. E todos vocês conhecem o nome, ou se não lembram, a hora que falar sabe: Josué e Caleb. Até Moisés duvidou. Até Moisés duvidou. Quantos anos padeceram no deserto andando? 40. O teu deserto é você que determina. O teu deserto, o teu tempo de deserto, é você quem dá as ordens. Se você ficar: é só um espírito mudo, quer me matar, me joga de vez em quando no fogo, na água, mas não tem problema, é só um espírito mudo. Você vai ficar sofrendo, você vai ficar padecendo. É lógico que existem situações onde Deus permite, porque Deus quer te provar, Deus quer tratar com você, Deus quer te melhorar, para você alcançar coisas maiores e melhores. Mas eu acredito que não é o caso de ninguém aqui, ou se não de poucos. A maioria das vezes, o que nós passamos é porque nós somos coniventes. O que nós passamos é porque nós deixamos, nós permitimos que o diabo entre e faça bagunça. Vamos continuar lendo. Versículo 20. Trouxeram-lhe, e quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência. Levaram o menino para Jesus. A hora que Jesus olhou para o menino, o demônio manifestou. O demônio começou a manifestar com muita violência. Igreja, se você quer ter uma boa joia de ouro, como essa minha aqui, uma aliança, o que você faz com ela? Coloca no fogo, sim ou não? Em alta temperatura, sim ou não? E o que acontece quando você coloca um ouro em alta temperatura no fogo? Ele derrete. Só que o que queima? A impureza. Tudo aquilo que é impuro queima. Tudo aquilo que não presta queima. Igreja, quando você, com fé e ousadia, olhar para Jesus, não como uma igreja morna, não como uma igreja que está em declínio, mas olhar para Jesus com credulidade, crédulo, acreditando que Ele pode fazer, todo mal que está na sua vida tem que sair. Olha que aquele menino olhou para Jesus, igreja, o demônio manifestou, porque ele não poderia ficar mais ali. Ele sabia que as horas, os minutos dele estavam contados. E na minha vida e na sua vida não é diferente. O dia que nós orarmos para a cruz, entendermos o sacrifício do corpo, do sangue, o dia que nós entendermos a ressurreição ao terceiro dia, nós vamos olhar
para as coisas que são espirituais, e elas têm que fugir da nossa presença, porque atrás de você, você não enxerga, você não está vendo, mas atrás de você existe o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, o senhor dos senhores, e o inimigo fala: aqui eu não posso ficar, e ele parte em retirada da tua vida. O dia que nós aprendermos, igreja, quem somos e quem está na nossa retaguarda, não tem demônio que fica na frente, igreja. Não tem situação que fica parada na tua frente. Mas só que você precisa entender. Você precisa saber que o leão da tribo de Judá está contigo. E não é casamento, não é emprego, não é empresa, não é vida financeira, não é governo, não é política, não é nada que vai ficar na tua frente. Porque aquele menino, na hora que ele olhou e ele viu quem que era que estava na frente dele, na hora que ele olhou nos olhos de Jesus, o espírito demoníaco falou: ferrou, ferrou, porque agora quem está aqui é o próprio Filho de Deus. Agora quem está aqui é aquele que pisou a cabeça de Satanás. Agora quem está aqui é aquele que é maior. Igreja, quando nós olharmos para Jesus, sabendo quem Ele é, tudo que tiver de errado na tua vida tem que sair. Mas também não seja ignorante, igreja, de hora que Deus começar a tirar as coisas erradas da tua vida, você querer agarrar uns infernos que Deus está tirando, uns endemoniados que Deus está tirando. Porque às vezes Deus está tirando um familiar teu que é um pé de breque dos infernos lá, e você: não, mas eu amo, eu gosto. Não, deixa embora, deixa embora. Às vezes Deus está tirando você de um lugar ruim, e você: não, mas eu gosto. Igreja, meu pai estava até comigo, nós estávamos conversando com uma pessoa ontem, na verdade. Tudo na nossa vida, igreja, nós acomodamos. Tudo na nossa vida é rotina. E nós temos dificuldade em mudar a rotina. Nós não gostamos do que é novo. Nós não gostamos daquilo que vai mudar a nossa rotina. Pode perceber, todos aqui vocês vão trabalhar e voltam do serviço pelo mesmo caminho. Às vezes você chega no serviço e você fala: gente, será que eu parei naquele semáforo? Ou será que eu passei no vermelho? Porque você nem lembra, você está no automático. Onde estudiosos, cientistas dizem o quê? O que você tem que fazer? Mudar o caminho, mudar a rota. Outro dia eu falei para uma pessoa: passa o telefone do fulano, o irmão dele. Não, minto, a esposa dele. Eu falei: passa o telefone da tua esposa para mim. Eu não sei, preciso olhar na agenda do celular. Eu falei: cara, e se você perder o celular? Você precisa ligar para ela de um outro telefone. Eu não sei. Eu falei: então ferrou. Sabe por quê? Porque nós não exercitamos, nós aceitamos. A autoridade no teu lar é você. Se o teu marido não está sendo autoridade, você, esposa, é autoridade. Até ele virar homem e ser autoridade, você é autoridade. A autoridade na sua empresa é você. Igreja, nós precisamos aprender a não permitir certas situações nas nossas vidas. Somos autoridade, mas muitas vezes nós vemos pessoas, cristãos, sendo demitidos. Por quê? Porque não são autoridade, não exercem autoridade, e levam a vida de qualquer jeito, levam a família de qualquer jeito. Agora vamos ler o versículo 21 e 20 ao 23, porque o tempo corre. Perguntou ao pai dele. Para quem que Jesus perguntou, igreja? Quem que é o problema? O filho, correto? É o filho que tem o espírito mudo. Mas para quem que Jesus pergunta? Para o pai. Perguntou ao pai dele: quanto tempo há que isso acontece? E ele lhe disse: desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo, na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos.
está diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que abriu os olhos de cego, curou enfermos, curou lepra, igreja, ressuscitou mortos. E ele fala: você pode fazer alguma coisa? Me ajuda. Aí o que Jesus fala para ele? E Jesus disse-lhe, 23, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. O senhor é o pai dessa criança endemoniada aqui na minha frente? Sou. Quanto tempo que isso está acontecendo? Desde a infância. Tem tentado matar, tem tentado destruir. E se o senhor pode fazer alguma coisa, me ajuda. Aí Jesus fala: se eu posso, você pode acreditar? Você pode crer? Hoje Jesus está falando para mim e para você: você pode crer? Você acredita? Você pode acreditar? Você pode crer? Porque tudo é possível ao que crê. Versículo 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. Qual que era o problema do pai? Está ali em cima, sim ou não? O problema é não ter serviço, igreja? Não, é a tua incredulidade. O problema é a doença? Não, é a tua incredulidade. O problema é o teu casamento? Não, é a tua incredulidade. O problema é os teus filhos? Não, a tua incredulidade. O problema é que as portas não se abrem para você, abrem para todo mundo, para você não. E você é o melhorzão? Não, é a tua incredulidade, a tua soberba, a tua arrogância. Jesus vira para aquele pai e fala assim: ô irmão, deixa eu falar uma coisa para você, o problema não é o menino, é você. Você está falando que é o menino, que é o espírito, que é o demônio, mas é você que não acredita, é você que não faz, é você que não confia. O problema é você. E enquanto você não mudar, não tem como eu fazer nada. Aí o que esse pai faz? Chorando, com lágrimas. Sabe por quê, igreja? Diante de Jesus não dá para contar a história. Diante de Jesus não dá para falar assim: mas sabe o que é? É que o meu pai pegava muito no meu pé, é que minha mãe, não dá. Porque ele sabe, ele conhece, e ele vai lá na ferida com mertiolate. E não esse mertiolate que hoje nem doer dói mais, é aquele da minha época lá, quando eu tinha 10 anos, que colocava, você saía pulando igual pipoca na panela, igreja. Ele vai lá na ferida. Por quê? Porque ele quer tratar, ele quer fazer doer, para que você abra os seus olhos e entenda. O problema não são os outros, o problema não é a sociedade, o problema não é pessoas e situações, o problema é você. Jesus vira para aquele pai e fala assim: irmão, é você o problema. Você não crê, você não acredita que eu posso transformar teu filho. E ele fala: ajuda na minha incredulidade. Verso 25. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Tem um monte de gente esperando Deus mudar a tua vida para que eles possam vir para a igreja, sabia? Tem um monte de gente esperando a transformação na tua vida para que eles possam se converter. Só que enquanto você ficar dando um mau testemunho, um testemunho de incredulidade, e vivendo uma vida derrotada, não vão vir. Muito pelo contrário, vão correr. A Bíblia fala em Romanos 8, versículo 19: a ardente expectação da criatura aguarda, espera a manifestação dos filhos de Deus.
O que a multidão estava esperando? Se Jesus ia conseguir curar ou não. O que a multidão estava esperando? Jesus ser humilhado, assim como os discípulos foram. Sim ou não? Qual que foi a resposta do pai quando Jesus perguntou o que estava acontecendo? Trouxe o meu filho endemoniado e os seus discípulos não conseguiram me ajudar. Não conseguiram expulsar o demônio. O que a multidão estava esperando? O fim daquele ministério. Igreja, a multidão está aguardando ou a tua derrota ou a tua vitória. A multidão está aguardando aquilo que vai acontecer com a sua vida. A multidão está aguardando qual vai ser o seu final. Ah lá, não fala que é crente, vamos ver se vai resolver isso daí. Só que o que está acontecendo na vida dos crentes hoje em dia? Divórcio, separação, suicídio, depressão, coisas que nunca se ouvia falar no meio dos crentes, sim ou não? Essas palavras não existiam na igreja, mas hoje existe. Hoje existe. E a multidão está lá na expectativa. Vou mostrar para vocês. Vamos ler o versículo 26. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como? Morto. Como morto. Não estava morto, mas estava como morto. De tal maneira que muitos diziam que ele estava... Olha a multidão, não curou, matou o menino, não curou, não conseguiu, não deu conta. A multidão está esperando a tua derrota ou a tua vitória, igreja. São poucos que torcem por você. A maioria está falando pelas suas costas que você é derrotado, que você é cristão, mas está fazendo isso, aquilo outro, e que o inimigo derrotou sua vida. A maioria não quer ver a tua vitória, a ponto das pessoas olharem e falarem, ele está como morto. Igreja, se coloque em oração e jejum pela tua casa. O grupo de louvor pode subir. Se coloque em oração e jejum pelo seu trabalho. Não aceite o inimigo brincar com aquilo que é teu, com a tua prosperidade, com o seu dinheiro. Não aceite o inimigo sambar na tua casa e você tocar os instrumentos para ele estar brincando lá. Tome as rédeas da sua casa, tome as rédeas do seu trabalho, tome as rédeas da sua vida, tome as rédeas do seu casamento, tome as rédeas da sua família. Sabendo quem é Jesus, sabendo quem você tem servido. Não venha na igreja por vir, não, pelo amor de Deus. Não venha na igreja por vir, não. Venha na igreja porque ela pode transformar a tua história. Igreja, sabe por que eu virei pastor? Porque eu sou uma pessoa prática. Eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de vê-las sendo ajudadas, e eu sei que se eu conseguir passar essa palavra aqui com ousadia e autoridade, e vocês entenderem o que está escrito aqui, vocês serão ajudados, vocês terão vidas transformadas. O que acontece é que muitas vezes as pessoas, elas esquecem de olhar quem elas eram e quem elas são, depois do evangelho, depois da igreja na vida delas, e tem uma facilidade tremenda para voltar para o mundo, para voltar para as coisas erradas que estão lá fora, e não conseguem entender que estão vivendo a pior fase da sua vida. Eu sempre falo aqui, sempre chamo atenção, olha para a sua vida antes da igreja Sou de Cristo, olha para a sua vida antes deste lugar, e olha para a sua vida agora, se você não está muito melhor e mais próspero, se o dinheiro não está dando, se as coisas não estão rendendo, às vezes não está o que você quer, porque nós queremos, eu falo para ele, às vezes eu estou orando, eu falo, Senhor, não escuta tudo que eu oro não, porque eu tenho umas viajada na maionese, todo mundo lembra dessa expressão? Eu dou umas viajadas na maionese aí, não olha para tudo que eu oro não,
mas eu sei que eu estou vivendo o melhor para a minha vida, o melhor para a minha casa, o melhor para a minha família. Alguns olham e falam, não, mas perdeu ali, perdeu aqui, diminuiu ali, diminuiu aqui, mas minha família está em pé, graças a Deus, há 23 anos, e quando o diabo tenta abrir a porta da minha casa, ele vê Jesus, e lá na minha casa, muitos conhecem minha casa, tem um quadro enorme, em cima do sofá, com o leão da tribo de Judá lá, porque é o que eu creio, é o que eu acredito. O diabo não pode sambar naquilo que é nosso, igreja. Se coloque de pé, vamos orar. Busque neste momento pela tua casa, busque neste momento pela tua família, busque neste momento pelo teu casamento, pelo teu emprego, pela tua empresa, pela tua saúde. Busque neste momento para que você vença a incredulidade. Assim como esse pai desse menino, para de transferir o problema para os outros, para de transferir o problema para Satanás. Tem algumas pessoas, igreja, às vezes alguns estão até aqui dentro desse culto, que Satanás fala, eu não tenho nada a ver com a vida desse cara aí, ó. Ele é pior do que o inferno, e ele fala que é eu não tenho nada a ver com isso aí não, eu não ponho a mão nisso aí. Sabe por quê? Porque são pessoas que estão acostumadas, o problema é isso, o problema é aquilo, o problema é aquele outro, o problema é a situação, o problema é o fulano, é o ciclano, até que um dia vão chegar diante de Jesus, e Jesus vai falar, o problema é você. Tomara que dê tempo, assim como deu para esse pai de família, dele poder chorar, se arrepender, e Jesus curar. Versículo 27, mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, diga assim comigo, o ergueu, e ele se levantou, diga comigo, e ele se levantou. Igreja, nesta noite, Jesus está tomando muitos que creem pelas suas mãos e está os levantando, curando, libertando, restaurando. Deus está devolvendo aquilo que foi roubado pelo gafanhoto cortador, pelo migrador e pelo devorador. Nesta noite, Jesus está tomando você que crê pelas mãos, e aqueles que achavam que você estava morto, vão te ver de pé, vão te ver erguido e vão te ver na presença do Senhor, porque quem está conosco é o leão da tribo de Judá. Glória a Deus, graças a Deus, obrigado Jesus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, graças a Deus, obrigado Senhor. Ele venceu, igreja, e nós vamos vencer. Ele venceu e nós vamos prevalecer. Se nós tivéssemos o conhecimento total daquilo que é Jesus nas nossas vidas, daquilo que é a palavra de Deus nos nossos corações, jamais nós seríamos derrotados, jamais nós seríamos humilhados. Eu gosto muito de um texto que está lá em Lucas capítulo 10, versículo 19, eu até citei ele aqui durante a ministração. Eis que eu vos dou o poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nada vos fará dano algum. E é um texto bem conhecido, mas sabe o que eu acho mais interessante? Os versículos de cima, onde Jesus fala assim, eu via Satanás cair do céu como um raio, e ao tocar a terra levantou poeira. Mas no de baixo ele já fala, mas eu te dei autoridade, eu te dei poder, para pisar a cabeça dele. Mas igreja, eu acho interessante, porque ao mesmo tempo que Jesus fala, ele caiu, ele está aqui, ele fala, mas eu te dei autoridade, eu te capacitei, você pode ir para cima, pisar na cabeça dele, que ele não pode te fazer mal algum, ele não pode, amém? Glória a Deus, amém. Quem crê que Jesus nesta noite está levantando pelas mãos aí, está te reerguendo, está te colocando de pé, e está fazendo com que você recupere tudo aquilo que foi roubado, dá um glória a Deus aí no seu lugar.
Amém. Fecha os seus olhos, Senhor nosso Deus. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado por este culto, obrigado pela Tua presença. Obrigado por cada vida aqui representada, Senhor. Que eles possam sair daqui cheios de fé. Que eles possam sair daqui crédulos que o Senhor é o leão da tribo de Judá, é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, e que o Senhor está na retaguarda deles, Pai, e que o Senhor vai vencer todas as circunstâncias que envolvem a sua casa, que envolve a sua família, que envolve o seu casamento, que envolve a sua saúde, que envolve a sua prosperidade, que envolve o seu emprego, que envolve o seu trabalho, que envolve a sua empresa, Pai, porque o Senhor venceu, o Senhor ressuscitou, e o Senhor pode fazer infinitamente mais, além daquilo que nós podemos pedir ou pensar. Leva o teu povo em paz para os seus lares, abençoe e dê condições deles continuarem o seu jejum, sem vacilar, porque tem casta de demônio que só sai com jejum e oração, e nós estamos neste mês de julho em jejum e oração. Esse mês de julho nós estamos todas as sextas-feiras no monte, orando e clamando, Pai, manifesta o teu poder e que nós possamos ver a tua glória. Leva o teu povo em paz para os seus lares, abençoe tudo aquilo que eles colocarem as mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Deus abençoe a igreja, paz seja com todos.